No princípio não havia nada além de um vazio infinito. O mundo era apenas uma tempestade sombria que se estendia sem começo nem fim, repleta de silêncio e escuridão, até que a deusa, com sua luz, iluminou aquele caos e deu forma ao primeiro continente, fazendo surgir a vida. Deste ato nasceram 9 raças distintas: os grandiosos Deagonutos, os belos e sábios elfos, o orgulhoso Onifolk, os firmes e resistentes anões, o enigmático Demon King, os misteriosos elfos negros, os ágeis centauros, o povo fera marcado por sua força e, por fim, os humanos, a quem pertence o jovem que protagoniza esta história. A narrativa do anime começa acompanhando este humano, Luz, enquanto ele se despede de sua família. Nos pensamentos do garoto, havia apenas a certeza de que precisava se tornar aventureiro para conseguir uma vida melhor para aqueles que amava. Ele acreditava que deixar sua casa cedo seria um sacrifício necessário. Sua mãe o olhava em silêncio, o pai tentava disfarçar a preocupação, e Luz pensava consigo mesmo que precisava ser forte. Se eu desistir agora, nunca vou conseguir mudar nada, repetia dentro de si, enquanto dava os primeiros passos para longe do lar. Logo que chegou à cidade, porém, enfrentou a dureza do preconceito. Um homem fera se colocou em seu caminho, o encarou com desdém e, sem qualquer piedade, o escorraçou do local. O garoto pediu desculpas, mas isso não foi suficiente. Em vez de compreensão, recebeu apenas insultos e foi humilhado diante de todos. Dentro de sua mente, Luz se perguntava por que os humanos eram sempre tratados como inferiores. Ainda assim, engoliu as lágrimas e seguiu adiante. Pouco depois, ele entrou na guilda de aventureiros. Lá, encontrou-se com a balconista, que o recebeu com um olhar profissional. O garoto, com a voz firme, apresentou-se dizendo que se chamava Luz. A mulher, curiosa, perguntou se era sua primeira vez tentando se registrar. Ele confirmou com um aceno e imediatamente foi classificado como Rank F. Quando a atendente quis saber qual era a classe de Luz, ele respondeu que era Gacha ilimitado. A expressão dela mostrava confusão, pois não compreendia o que aquilo significava. Pediu que o garoto explicasse melhor. Então Luz, tentando mostrar seu poder, invocou diferentes coisas diante dela, mas tudo saía errado. Os objetos apareciam quebrados, os utensílios não funcionavam, até as frutas que surgiam em suas mãos estavam apodrecidas. A balconista observou em silêncio, até concluir que aquelas habilidades pareciam inúteis. No entanto, entregou o cartão de aventureiro e disse que o Rank F seria a melhor forma para que ele acumulasse experiência sem se expor ao ridículo constantemente. Luz, ainda determinado, pediu logo algum trabalho. Ela o orientou a procurar no quarto ao lado, onde estavam os painéis de missões para iniciantes. Quando ele se aproximou para ler, a atendente percebeu sua dificuldade e perguntou se tinha algum problema. A verdade era que, naquele mundo, a taxa de ensino entre humanos era muito baixa e muitos deles sequer sabiam ler. Ela então pegou um dos papéis e explicou as missões: coleta de lenha, transporte de terra, corte de grama. Mesmo sendo trabalhos duros, Luz aceitou, pois não tinha opções melhores. Depois de um longo dia cumprindo as missões simples, Luz voltou para a cidade exausto. As mãos estavam cheias de arranhões, os músculos doloridos e a roupa coberta de sujeira. Ao receber o pagamento, percebeu que a quantia era pequena demais. Pensou consigo mesmo que aquele dinheiro mal serviria para pagar uma hospedagem modesta e não sobraria nada para a comida. Mesmo assim, decidiu que precisava resistir. Se eu parar agora, nunca vou conseguir dar um futuro melhor para minha família, refletia em silêncio. Enquanto caminhava pelas ruas com as moedas apertadas na mão, um homem fera o interceptou. O sujeito o observou de cima a baixo, notando que era apenas um iniciante sem experiência. Com um sorriso de desprezo, disse que Luz havia sujado suas roupas e teria que pagar pela lavagem. Antes que o garoto conseguisse se defender, o homem tomou todo o dinheiro que ele havia conseguido no dia. O garoto pediu que não fizesse isso, mas sua voz fraca não foi ouvida. O homem fera apenas riu, comentando que usaria aquelas moedas para beber com os companheiros. Depois, o deixou caído no chão, sem qualquer piedade. Quando Luz acreditava que não poderia se sentir mais sozinho, uma presença inesperada surgiu. Uma elfa apareceu diante dele e estendeu a mão. O garoto, assustado, recuou um pouco, mas a jovem sorriu de maneira calma. Ela disse que não faria mal algum a ele e pediu que não tivesse medo. Então, inclinando-se, abraçou-o com delicadeza.
As pessoas que passavam ao redor reagiram de imediato, cochichando e demonstrando repulsa. Muitos achavam repugnante ver uma elfa demonstrando afeto por um humano. Luz, confuso e inseguro, pensou consigo mesmo se tudo aquilo não passava de um sonho. Porém, a elfa respondeu com firmeza que era real. Ela revelou que pertencia à Concord of Tribes, uma organização criada para unir representantes das 9 raças formadas pela deusa. Aos poucos, os companheiros dela foram se apresentando. Havia Garou, o imponente lobo, Sasha, a própria elfa que o ajudara, Drago, o poderoso Dragonuto, Diblo, o guerreiro Oni, Naano, o pequeno mas resistente anão, Sione, a enigmática elfa negra, e Santos, o centauro de olhar firme. Sasha explicou que o grupo precisava de um humano para completar sua formação. A proposta era clara. Queriam lutar contra a discriminação racial e construir um mundo mais justo, onde todas as raças pudessem viver em harmonia. Estendendo novamente a mão, a elfa pediu que Luz se juntasse a eles. O garoto hesitou por um instante, mas decidiu aceitar. Talvez esta seja a oportunidade que eu esperava para provar meu valor, pensava. Na primeira dungeon em que entraram juntos, Sasha tomou a dianteira. Ela atacou a besta que se aproximava, abrindo espaço para que Luz também participasse do combate. No final, a criatura foi derrotada, mas a elfa não deixou de advertir o garoto. Disse com seriedade que ele não deveria se afastar, pois estavam no abismo, a masmorra mais perigosa do mundo. Lembrou que qualquer descuido ali poderia resultar em morte imediata. Não demorou para que os outros membros do grupo se reunissem. Alguns notaram como Sasha demonstrava preocupação constante por Luz, mas a elfa pediu que parassem com as provocações. Afirmou que não queria que a reputação da equipe fosse manchada pela perda de um companheiro. O homem largato então comentou em tom mais leve que Luz deveria manter a calma, lembrando que ainda estavam apenas no início da jornada. Acrescentou que gostava bastante do chá que o garoto preparava e incentivou todos a prosseguirem, pois o caminho à frente ainda seria longo e árduo. Enquanto avançavam mais fundo no abismo, a atmosfera ficou ainda mais pesada. Luz, apesar de exausto, tentava acompanhar o grupo. De repente, o Homem-Fera se aproximou dele, seu olhar carregado de desprezo. Com voz firme e fria, disse que não precisava mais da presença do garoto no grupo. Luz, confuso, não conseguia entender o que estava acontecendo. Olhava para cada um dos membros, tentando encontrar alguma razão, alguma justificativa para aquela atitude. Todos os companheiros ao redor mostravam expressões duras, impassíveis, e Luz sentiu um frio percorrer sua espinha. O Homem-Fera declarou que Luz não passava de um inútil para todos ali. Aos poucos, cada membro começou a criticá-lo com palavras cortantes. O garoto entrou em choque. Em sua mente, tentava lembrar de algum erro que tivesse cometido, mas não havia nada. Não entendia por que estava sendo traído justamente por aqueles que pareciam confiar nele. A elfa, Sasha, que até então demonstrava carinho e afeto, revelou que tudo havia sido uma farsa. Explicou que eles apenas o enganaram para observarem seu desempenho dentro do abismo, mas que suas habilidades eram apenas uma piada de mau gosto. Todos concordaram que Luz não poderia ser um maestro com o poder que possuía. Alguns até comentaram que a cúpula da guilda deveria ter tomado a decisão de afastá-lo mais cedo. Um deles disse que seria melhor eliminar Luz imediatamente, para que os outros aventureiros não presenciassem a cena. O garoto sentiu o golpe de realidade quando uma delas feriu seu rosto. Percebeu que não era brincadeira e tentou fugir desesperadamente. No entanto, Sasha disparou uma flecha, impedindo sua fuga, e Luz caiu no chão, atordoado. Todos os presentes revelaram que eram pagos para caçar humanos e que apreciavam ouvir os gritos de sofrimento das vítimas. Logo em seguida, o Homem-Fera chutou Luz, ordenando que reagisse. Ele disse que não suportava pessoas fracas e queria vê-lo agonizar ainda mais. O líder do grupo, por fim, pediu que parassem e terminassem logo o que haviam começado. Já haviam combinado que a versão oficial seria de que Luz morrera durante um ataque surpresa de monstros. O Homem-Fera entendeu a ordem, mas ao observar a determinação do garoto, percebeu que ele ainda queria viver. Sorriu com malícia, agradecendo pelo breve entretenimento que Luz proporcionava, observando cada esforço e cada movimento do jovem em sua mente. Enquanto isso, Luz não conseguia compreender a situação. Por que estava sendo tratado daquele jeito? Como poderia alguém que havia confiado nele e parecia tão amigável agora querer destruí-lo? Cada pensamento ecoava com dor, confusão e raiva. No fundo,
Ele sabia apenas de uma coisa: precisava sobreviver a qualquer custo. Quando o círculo mágico surgiu ao redor dele, um dos membros do grupo ordenou que terminassem com Luz rapidamente. Ele se preparou para receber o golpe final, mas, para surpresa de todos, desapareceu. Luz havia ativado uma armadilha de teletransporte, salvando-se por pouco. Mesmo em outro lugar, não havia tempo para descanso. Estava ferido, dolorido, e se qualquer monstro surgisse, seria eliminado imediatamente. Ele começou a chorar, sentindo a injustiça e a traição. Desde o início, havia sido enganado, tratado como lixo e usado como objeto descartável. Porém, no fundo de sua mente, uma chama de vingança começava a crescer. Não morreria naquele lugar sem lutar. Não permitiria que aqueles que o traíram saíssem impunes. Mas antes que pudesse se preparar completamente, um monstro gigantesco surgiu atrás dele. Sua força era inimaginável, alcançando o nível 1000. Apenas nas histórias populares, as pessoas ouviam falar de criaturas tão poderosas. Luz entrou em estado de choque, percebendo que havia sido levado para a parte mais profunda do abismo. O monstro avançava lentamente, mas de maneira inevitável, pronto para acabar com ele. Em sua mente, havia apenas um pensamento: ele não podia morrer. Todo o seu presente, sua classe, era tudo o que possuía para sobreviver. Se falhasse, jamais veria sua família novamente. Se falhasse, não teria chance de se vingar daqueles que o enganaram e o trataram como lixo. Cada músculo de seu corpo se tensionou, cada gota de força foi canalizada para resistir e enfrentar aquela ameaça que parecia impossível de vencer. Luz sabia que não podia desistir, não podia falhar. Sua vida, seu futuro e sua vingança dependiam apenas de sua determinação e de seu poder, mesmo que ainda fosse subestimado por todos ao seu redor. Luz começou a entoar um encantamento baixinho, sentindo algo estranho no ar. Logo, vozes distantes pareciam sussurrar ao seu redor, e então, diante de seus olhos, surgiu uma garota. Com um único golpe, ela eliminou todas as bestas que o cercavam e aproveitou para limpar a sujeira e ferimentos que cobriam o corpo de Luz. Em seguida, voltou-se para ele, curando todas as feridas de forma eficiente e delicada. Ela pediu desculpas pelo que havia acontecido. Não suportava ver o rosto de Luz marcado por feridas profundas e dolorosas. Por isso tomou a iniciativa de cuidar dele imediatamente, sem esperar nada em troca. Quando Luz percebeu, suas feridas haviam desaparecido por completo. Ele sentiu o alívio e a gratidão crescer em seu peito. A garota, com um olhar respeitoso, chamou-o de mestre. Perguntou com voz tímida mas firme se podia ter a honra de ouvir o seu nome. Ele respondeu com clareza: Luz. Ao ouvir aquilo, a garota ficou corada, guardando o nome dele no fundo do coração. Segundo seu código de honra como empregada, ela tinha um dever absoluto com seu mestre. Prometeu que viveria a serviço dele, comprometida com sua lealdade até o último suspiro. Ela se apresentou como Mei, uma donzela de nível 9999, uma carta super ultra rara que havia surgido do gacha ilimitado de Luz. Com grande determinação, Mei prometeu permanecer ligada a ele mesmo após a morte, para que pudessem viver juntos pelo resto de suas vidas. Luz, surpreso, disse que isso era impossível. Sua habilidade, o gacha ilimitado, parecia inútil. Não havia explicação para alguém tão extraordinário quanto Mei ter surgido de algo considerado tão fraco. Mesmo assim, Mei pediu que Luz a chamasse pelo nome. Ele hesitou, ainda envergonhado, mas acabou atendendo. A garota ficou radiante de felicidade. Em seguida, fez outro pedido. Queria permissão para usar a habilidade de avaliação de Luz, para examinar detalhadamente seu gacha ilimitado. Ela queria ter certeza absoluta de seu potencial. Ao analisar o poder do garoto, Mei percebeu que Luz era muito mais incrível do que aparentava. Todas as suas habilidades estavam ocultas sob camadas de sigilo, tornando impossível para qualquer pessoa fora de seu nível perceber os detalhes. Ela explicou que o gacha de Luz não era inútil de forma alguma. Seu dom podia ser rolado infinitas vezes, e as cartas produzidas variavam em raridade conforme a densidade de mana ao redor. As raridades mais altas eram Extra, Super Ultra Raro e SSS Raro. Abaixo vinham as cartas mais comuns: SS Raro, S Raro, Raro, Normal e Erro. Mei detalhou que a mana fluía por todo o mundo, mas sua densidade era baixa na superfície, tornando cartas super ultra raras como ela praticamente impossíveis de surgir ali. Porém, nas profundezas das masmorras, onde a mana era mais densa,
Luz tinha muito mais chances de conseguir cartas poderosas. Ela elogiou a coragem do garoto, destacando que ele havia viajado sozinho até o fundo da masmorra para explorar todo o potencial do gacha ilimitado e colocar seu cartão sobre ele. Encontrar qualquer monstro poderia ter sido fatal, considerando suas habilidades atuais, mas Mei garantiu que não haveria motivo para medo. Ela estaria ao lado dele o tempo todo. Luz, no entanto, respondeu com firmeza que ela estava enganada. Jamais conseguiria enfrentar o abismo sozinho. Ele lembrava de como havia sido traído por aqueles que chamavam seu dom de horrível, golpeado e atingido por flechas por pessoas que antes pareciam amigos. Tudo o que queria era sustentar sua família, e a dor da traição havia sido insuportável. Aqueles que eram gentis de repente se tornaram cruéis assassinos. Luz, com raiva e determinação, decidiu que todos aqueles que o enganaram e o machucaram deveriam pagar. Mei segurou o braço do garoto. Disse que, como empregada, jamais poderia compreender completamente a profundidade do sofrimento que ele havia passado, mas com o poder que possuía agora, poderia facilmente acabar com todos os traidores se Luz desse a ordem. Luz, com calma, pediu que ela esperasse um pouco. Ele havia confiado demais naquelas pessoas, quase morrendo depois de ser espancado e enviado para aquele lugar. Embora fosse apenas um humano fraco, queria que a vingança fosse feita por suas próprias mãos, fazendo todos sofrerem como ele sofreu. Mei prometeu que, se esse era o desejo do garoto, ajudaria-o a realizar sua vingança pessoal. Acreditava no potencial dele e sabia que Luz, com seu gacha ilimitado, poderia de fato derrotar todos com extrema facilidade. Com isso, mais uma vez, Luz rolou o gacha infinito dentro do abismo, estabelecendo o caminho para construir seu próprio reino e abrir a estrada para sua vingança. E assim, termina o primeiro episódio. Se você gostou, comenta vingança e fique atento para o próximo episódio, que será lançado no próximo sábado.